Salve galera, tudo bem com vocês? Professor Expresso que vos fala aqui do canal Inacreditável História. E aí galera, tudo bem com vocês? Bom galera, hoje o tema da nossa videoaula a gente vai estar falando aí sobre Guerra Fria, tá? Todas as nuances da Guerra Fria, todos os desmembramentos, curiosidades, né? Tudo aí que permeou, né, esse acontecimento histórico que a gente teve também no século XX, tá? Então, sem mais delongas, vamos aí ao vídeo. Mas antes, não se esqueça, meus alunos, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu joinha, tá? Que para mim, esse aí é muito importante saber o que vocês estão achando aí das nossas videoaulas. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo. Estamos aqui de volta. Bom, como eu falei no início do vídeo, a gente vai estar falando aí sobre Guerra Fria. Exatamente, meus alunos. Então, o tema da nossa videoaula de hoje, né, vai ser sobre Guerra Fria. Tá? Ah, professor, mas o que se trata a Guerra Fria? É o que a gente vai estar vendo hoje. Lembrando que o período da Guerra Fria ele se estende de 1965 a 1991, né, para ser mais exato. Tá? Mas o que acontece? Para a gente entender todo esse contexto aí da Guerra Fria. Bom, simplificando, né, por que Guerra Fria? Bom, primeiramente porque ela não foi uma guerra de fato. Tá? Ela ficou considerada como uma guerra simplesmente de ameaças. Ou seja, baseado em ideologia, tá? Em ideias, tá? Em conceitos, né? Tudo isso aí que permeou o contexto da Guerra Fria. Professor, mas quais são esses conceitos? São dois. Basicamente são dois. Um deles, né, é o capitalismo. Tá? A Guerra Fria marca pelo capitalismo. Mas só o capitalismo, professor? Não, não é só sobre o capitalismo. A gente vai ter também a outra vertente, a outra ideologia que é marcada pelo socialismo. Tá? São duas vertentes que marcaram, né, o contexto de Guerra Fria, para vocês entenderem melhor. Então, o que acontece? Né? Guerra Fria, período de 1965 a 1991, e ela é marcada, né, por uma guerra baseada em quê? Em ideologia, tá? Em conceitos, né? Capitalismo, socialismo. Tá? Mas para a gente entender o que foi a Guerra Fria, a gente tem que entender esses dois aqui, ó, esses dois sistemas, tanto o capitalismo como o socialismo. O capitalismo ele é baseado em quê? Estados Unidos. E o socialismo, professor? Socialismo baseado, tá, na União Soviética, URSS. Mas, professor, Estados Unidos, capitalismo, tá, socialismo, União Soviética, Guerra Fria, ideologia, período, beleza. O que acontece, meus alunos? Quando a gente vai estudar sobre Guerra Fria, a gente tem que ter a ideia de que foi uma guerra de fato, só que ela não houve o combate armado. Diferentemente do que a gente estudou lá atrás, em Primeira Guerra Mundial e em Segunda Guerra Mundial. Ela ficou conhecida como uma guerra entre essas duas superpotências. Tá?
Por quê? O que acontece? Logo após a Segunda Guerra Mundial, as duas nações, Estados Unidos e União Soviética, tá? O que elas vão almejar? Ser a maior potência do mundo. Esse é o intuito, né, dessas duas nações, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Então, como ela ficou marcada por uma guerra de ideologia, né, parte da premissa que você vai ter um conceito delimitado. Né? Quando eu falo conceito delimitado, o que eu quero dizer com isso? Você vai ter ideias que vão começar a surgir. E essas ideias vão gerar conflitos, mas não conflitos diretos, não conflitos que vão afetar, né, ou que vão gerar aquele combate igual a gente teve lá atrás, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, entendendo, capitalismo, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, como vocês também já devem ter ouvido falar do socialismo. Né? Ambos são sistemas, tá, políticos e econômicos. Primeiro, capitalismo. Vamos pegar aqui, depois a gente vem para o socialismo. O capitalismo, tá, ele é baseado numa ideia, né, que simboliza o dinheiro. Tá? Assim, quanto mais dinheiro você tem, né, mais poder, obviamente, você vai ter. Mas poder para quê? Bom, você vai ter poder para você investir tecnologicamente, você vai ter dinheiro para você investir, né, nas indústrias, você vai ter dinheiro para você investir em políticas públicas, saúde, educação, né, habitação, todos esses fatores. Né? Sem contar que o capitalismo, tudo se baseia no lucro. Né? Com o quê? Com ideias de empresas privadas, né? Concorrência de mercado, né? Você tem um mercado econômico bem mais aberto, né? sem tantas restrições. Só que ao mesmo tempo, meus alunos, a gente vai ter aí no capitalismo um grave problema, um sério problema, tá? Que ele parte também da questão da desigualdade. Né? O capitalismo ele tem o seu lado positivo, né? Que faz com que você tenha dinheiro para você poder investir, para você poder ter uma nação soberana, poderosa, só que ao mesmo tempo ele gera essa desigualdade social. Por quê? Ela é permeada por classes sociais. Aquela história, classe A, B, C, D e E. Né? Então, quanto mais rico, mais dinheiro tem, quanto mais pobre, infelizmente, pobre fica. Né? E o que acontece? Você tem muito desemprego nesse sistema político econômico. Você tem um desemprego muito grande no capitalismo. Vou pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil ele sofre, cara. O Brasil é um país capitalista. Né? E o Brasil sofre com isso. Ele sofre com essa desigualdade social, das classes sociais. Ele sofre com essas questões quando a gente fala em investimentos, né? Em saúde pública, educação, diferentemente dos Estados Unidos. Tá? Só que se a gente comparar, né, o capitalismo norte-americano com o capitalismo brasileiro, ou o capitalismo aqui no Brasil, a gente consegue ver diferenças. Por exemplo, se você quiser uma saúde de qualidade nos Estados Unidos, você tem que pagar. Você não tem, igual aqui no Brasil, né, uma saúde pública. Tá? Ou um governo que invista em saúde para quem não tem condições de pagar um plano de saúde ou pagar uma consulta particular. Você tem o SUS, Sistema Único de Saúde. É precário? É, só que é de graça. De graça sim, entre aspas, tá? Porque a gente paga imposto pra caramba. A gente paga um imposto lascado. Então o mínimo que a gente tem que ter é pelo menos 3 coisas básicas que eu gosto de citar: saúde, educação e segurança. Pelo tanto de imposto que a gente paga, a gente tem que ter pelo menos uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade e segurança. Que a gente possa sair na rua e se sentir seguro. A gente tem que ter isso. Só que dentro do capitalismo,
onde quem determina isso aqui, né, essas questões, não é o governo em si, mas em si o mercado, o conglomerado de grandes empresas, elas estão um pouco se lixando porque o povo precisa, porque o povo necessita. Desculpa, gente. Então, o que acontece? Fica aí, né, essa questão, né, da desigualdade social, né, da falta de investimento em saúde, em educação, em segurança pública, né, que é permeada por esse sistema político. No outro lado, né, no outro lado da moeda, o que a gente vai ter? A gente vai ter o socialismo. O socialismo, ele é o oposto do capitalismo, ou seja, é como se eu fosse querer comparar céu e inferno. Tá? É o oposto. Né? Você vai ter uma sociedade igualitária, sem distinção de classes sociais, A, B, C, D ou E, né? Onde todos vão ter, né, ou teriam que ter na teoria, né, uma educação de qualidade, saúde, segurança, com acesso a todos, sem distinção, sendo rico, pobre, né, preto, branco, católico, evangélico, sem distinção de nada, com todos tendo os mesmos direitos. É o que pregava aqui o socialismo. Tá? O socialismo, ele surge, tá, aonde? Lá na Revolução Russa em 1917. Né? Só que ele só vai ganhar força logo após a Segunda Guerra Mundial. Lembra que a gente viu lá em 1917 que teve Revolução Russa e tal? Era para implementar esse sistema político. E esse sistema político ele é baseado na ideologia de Karl Marx, né? Que ele vamos falar assim, transcrito, né? Baseado no livro do Karl Marx chamado Manifesto Comunista, né? Que ele tem essa ideia, né? Que a sociedade, né, para viver em harmonia, ela precisaria ser coletiva, tá? Mas não confunda o socialismo, tá, com comunismo. Apesar de que os ideais são os mesmos, tá? A premissa é a mesma, tanto o comunismo como o socialismo, porque ó, socialismo vem de social, vem de sociedade, né? Sistema social ou sistema em comunidade, é a mesma coisa, tá? Só que aqui você sabe, dessa ideia de comunismo, você surge uma nova vertente, o socialismo, tá? É uma vertente do comunismo, tá? É como se fosse o leito de um rio, o braço de um rio. Então surge daqui e desmembra para cá. No capitalismo a gente vai ter a mesma coisa, né? A gente vai ter a mesma coisa. Você vai ter braços, você vai ter políticas mais liberais, não tão liberais, né? Então a gente fica nesse contraponto aí. Então, para a gente entender o contexto de Guerra Fria, da ideia, parte da premissa que baseia-se no capitalismo e no socialismo, tá? Mas por que o nome Guerra Fria? Guerra Fria é porque, como eu falei para vocês, ela não é marcada pelo combate frente a frente, né? Lógico, ela tem ali alguns pontos na história durante esse período de 1965 a 1991, vai ter guerras. Por exemplo, a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos diz que ganhou. É mentira, não ganhou, tá? Por quê? A gente está cansado de ver em filmes norte-americanos aí, que fala que os Estados Unidos ganhou guerra, só que os norte-americanos, principalmente os soldados e a população, já estava de saco cheio de guerra. Não aguentava mais, né? E os Estados Unidos ali naquela ânsia de ter poder, né, de querer ser uma potência hegemônica, né, vai ter a Guerra do Vietnã. Porque vai ter a Guerra do Vietnã, não. Vai participar da Guerra do Vietnã. Primeiro, a Guerra do Vietnã era interna. Tá? A Guerra do Vietnã é marcada por Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. Dois países dentro de um mesmo território, numa guerra civil. Só que de um lado, você vai ter os soviéticos apoiando o Vietnã do Norte e do outro lado você vai ter os Estados Unidos apoiando o Vietnã do Sul. Só que o que acontece?
A União Soviética ela foi esperta nesse sentido, porque ela não mandou soldados, ela simplesmente financiou a guerra, com arma, com tecnologia, com poder armamentício. Os Estados Unidos, além de financiar e perder muito dinheiro, ele mandou soldados. Soldados até que eram contrários a isso. Eles não queriam. As famílias não queriam que seus filhos fossem à guerra. Já não bastasse o que eles tiveram que sofrer durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, com milhões de soldados que morreram, com milhares de soldados que morreram. Aí vamos lá para uma outra guerra, morrer mais pessoas de bem, inocentes, que não tem nada a ver com a história. Então, foi o que aconteceu. Né? Só que dentro da Guerra Fria a gente não tem só isso. A gente não tem só a Guerra do Vietnã. Né? A gente tem uma disputa, né, para saber quem que vai ser o melhor aqui dos dois. Tanto é que até as cores que eu coloquei aqui baseiam-se nisso. O capitalismo é azul, né, e a União Soviética é vermelha. Tá? Então eles vão ter uma disputa ali, né, baseada em tom de ameaça. Se você fazer isso eu te ataco. Né? E só que diferentemente do que a gente teve na Segunda Guerra Mundial, né, a Guerra Fria ela fica até muito mais tenebrosa com medo disso se tornar uma Terceira Guerra Mundial, né, porque de fato você não ia precisar mandar soldados diretamente para a guerra. Você não ia precisar disso. Por que você não ia precisar disso? Porque a tecnologia estava muito avançada, já em 1965. Antes de a gente chegar, né, à Guerra Fria, a tecnologia ela evoluiu muito. Né? E ela vai evoluir mais quando a gente começa a ter corrida espacial, corrida tecnológica. Tá? Quando a gente começa a ter um embate, por exemplo, entre os Estados Unidos e a União Soviética de quem vai lançar primeiro o homem ao espaço. A União Soviética consegue isso com o satélite Sputnik, né, lançar o primeiro homem ao espaço. O primeiro astronauta a navegar na órbita da Terra foi Yuri Gagarin, tá? Astronauta soviético que foi o primeiro homem ao ir para o espaço. Isso foi um marco lá em 1965, 66, né? Ficou marcado, né, como um grande passo. Só que os Estados Unidos não podia ficar atrás. Ele tinha que ir mais além. Então qual que foi o plano dos Estados Unidos? Bom, já que a União Soviética mandou o homem ao espaço, eu vou mandar o homem à Lua. Foi. Se foi também, gente, porque tem muita teoria da conspiração que fala que os Estados Unidos não mandou o homem à Lua. Aí fica se perguntando, por que se lá na década de 60, né, final da década de 60, início dos anos 70, conseguiu mandar o homem para a Lua e hoje não manda de novo? Tecnicamente, eles usam, né, a fala que é o seguinte: a gente já mandou uma vez, a gente não precisa mandar de novo. Já fez o que tinha que fazer na Lua, já foi lá, já fincou a bandeira dos Estados Unidos, que por sinal fica triangulando assim, mesmo não tendo gravidade. Então tem muita teoria da conspiração que fala isso. Né? Mas a gente também não pode acreditar em tudo que a gente vê, né, ou que a gente ouve. A gente tem que ser muito, não cético, mas a gente tem que ser muito coerente em torno disso. Né? Que teve, que foi para nós, pessoas, né, hoje aqui do século XXI, que usufruem dessa tecnologia toda, foi um avanço. Foi um avanço em saúde, a gente conseguiu, a gente não, porque eu não estava lá, mas as pessoas conseguiram evoluir, né, na questão tecnológica, né, em desenvolvimento de vacina para doença, para um monte de coisas. Né? A gente conseguiu avanço. Se a gente hoje tem uma internet, é por causa da corrida espacial, da corrida tecnológica espacial. Se a gente tem um celular hoje, que é moderno, que a gente consegue tirar foto, filmar, gravar vídeo, tal, é por causa dessa corrida espacial. Então a gente tem um avanço tecnológico em tudo isso. Né? Eu falo assim, que a Guerra Fria, ela teve as suas nuances negativas, só que ela teve o lado positivo. Né? Ela teve um salto da tecnologia muito grande. Só que o que acontece? Quando a gente parte dessa premissa de capitalismo e socialismo, dessa briga, né, entre o tio Sam e o ursão lá soviético, né, a gente tem que imaginar que foi, por um lado, foi positivo. Foi positivo.
Olha o tanto que a gente evoluiu tecnologicamente nos últimos anos, né? Então a gente tem essa ideia, né? Então, quando a gente fala em Guerra Fria, a gente tem que lembrar o quê? Foi uma guerra ideológica, que foi de 1965 a 1991, baseado na ideia do capitalismo, baseado na ideia do socialismo. O socialismo ele surge, né, do Manifesto Comunista de Karl Marx, né, como uma alternativa ao outro sistema. Ou seja, entre outras palavras, né, meus alunos, você assim, é um sistema querendo superar o outro, né? E a gente tem que ressaltar várias coisas, né? Como eu disse, você tem lá no capitalismo, né, desigualdade, desemprego, né, que você também tem a criação também de empresas multinacionais, você tem uma política mais liberal, né, uma política que é mais voltada para o liberalismo econômico, e a gente vai ver isso depois, né, quando a gente for entrar em globalização, em política neoliberal, essas coisas. Então tem muita nuance nisso aí. Tem muito desmembramento, tem muita coisinha, né? Então tem muita coisinha. Aí no socialismo, como ele vai de encontro ao outro sistema, para ficar com essa briguinha, né? Ele surge como uma alternativa, né? Uma alternativa ao poder, vamos falar assim. O socialismo nada mais é do que uma alternativa ao poder. É combater o imperialismo norte-americano. Ainda se fala dos Estados Unidos como império, né? Como todo poderoso, né? Só que eu gosto de falar que, entre tudo, a Guerra Fria ela tem um saldo positivo, né? Por exemplo, a gente já tinha, naquela época, né, a ideia da tecnologia ela caminhar cada vez mais. Se hoje, por exemplo, igual eu falei, a gente consegue gravar um vídeo aqui com o celular, como que a gente iria imaginar há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás a fazer isso? Lógico que a gente tem que citar que teve empresas que poderiam ser grandes hoje. Por exemplo, quando o computador surgiu lá no final do século XX, né, durante a Primeira Guerra Mundial, né, para que ele fosse feito cálculos, né, matemáticos ali, né, para calcular o local exato, quanto que ia, tal. Era um tambor gigantesco, gigante, né, que não era nem elétrico, era válvula, o negócio era vapor, aquela porcaria lá, antigão pra caramba, né? E a gente tem hoje o quê? Hoje a gente tem um celular que a gente consegue fazer tudo. A gente tem tudo hoje na palma da mão. A gente tem tudo na palma da mão. A gente consegue gravar um vídeo, tirar foto, tal, com o celularzinho de bolsa ali, né? A gente conseguia imaginar isso há 30 anos atrás? Então a gente tem aí, né, em meio a tudo isso, a gente tem um saldo positivo, né? Mas voltando aqui, né, da Guerra Fria, quando eu falo da Guerra Fria, que ela foi lá, tinha-se uma ameaça no mundo, né, em 1965, como eu falei, de você ter uma terceira guerra mundial. Tinha isso, tinha esse perigo iminente. Só que o que acontece, né? Não era uma coisa focada somente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você tinha os seus aliados. Como eu disse, era uma guerra que, se acontecesse, que se estourasse, né, ela não seria aquela guerra frente a frente igual foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? Ela seria uma guerra mais tecnológica. Com apertar de botão, à distância, você consegue mandar mísseis, então milhares de pessoas inocentes iriam morrer. Tinha esse medo, né, durante a Guerra Fria. E tanto é que os países, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, tinham seus aliados no mundo. Você tinha aqui na União Soviética, né, você tinha Cuba, uma ilha que fica ali próximo dos Estados Unidos. Era muito mais fácil você atacar os Estados Unidos por Cuba do que você atacar aqui pela União Soviética. É muito mais fácil. E tanto os Estados Unidos tinham suas bases aqui no Japão, na Coreia do Sul,
aqui no Oriente Médio, né? Naquela época. Então era muito mais fácil você financiar esses países, né? Mas como eu falei para vocês, era uma guerra de ideologias, tá? Era uma guerra ideológica, onde o principal intuito era o quê? Determinar quem seria o maior. Seria os Estados Unidos ou seria a União Soviética? Tá? Só que também tem um outro fator importante aqui dentro da Guerra Fria, que após a Segunda Guerra Mundial, esses dois países surgem como potências, né? Surge aí como, né, os mais ricos do mundo, os mais poderosos, os que ganharam a Segunda Guerra Mundial, né? E o que acontece em meio a tudo isso da Guerra Fria? A Alemanha entra aqui no meio de novo. Para vocês terem uma ideia, a Alemanha ela fica aqui, ó, no meio dos dois. Por quê? A Alemanha ela foi dividida em duas. Uma parte da Alemanha, né, a ocidental, ficou ligada ao capitalismo norte-americano e a Alemanha oriental ela ficou ligada ao socialismo soviético, com a divisão do Muro de Berlim. Um muro que você já deve ter ouvido falar também, né, que dividiu a Alemanha em duas. Famílias ficaram separadas por um muro, né, sobre o controle, sobre a Alemanha, né, tendo controle, não controle, né, mas de um lado sendo financiado ali pelos Estados Unidos, uma Alemanha capitalista, onde todo mundo tinha dinheiro, e uma Alemanha socialista, né, que o pessoal passava necessidade, passava fome, né, porque o socialismo, ele tinha na ideia, no papel, ela era boa, só que na prática não era tão boa assim. Ela não era tão boa, né? Então ficou aquela coisa assim. Tanto é que quem saiu vencedor foi o capitalismo. Hoje você tem poucos países que são socialistas. Você vai ter ali a Coreia do Norte, você vai ter ali uma Venezuela, Cuba, que já está migrando para um capitalismo, né? Saiu daquele regime ditatorial, né, do Fidel Castro, da família Castro, né? A China, olha, quer um exemplo melhor que você consegue unir as duas melhores coisas, digamos assim, desses dois sistemas ideológicos, tanto do socialismo quanto do capitalismo. A China hoje é a segunda maior potência do mundo, pau a pau ali com os Estados Unidos, né? E ela conseguiu pegar um sistema que caiu por terra, que foi o socialismo, e se perpetua no poder até hoje, né, pelo Partido Socialista Chinês ou Partido Comunista Chinês, só que é um país que ele é capitalista. Economicamente falando, ele é capitalista. Digamos que ele uniu os dois aqui e a gente pode falar que é um sócio-capitalismo. Porque você tem na China, você tem uma saúde boa, saúde de qualidade, segurança, você tem educação boa, só que é um país que investe também, é uma potência mundial, né? Hoje a China, com mais de 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ela tem sua economia forte, ela tem sua indústria automotiva, ela tem sua indústria tecnológica, na informática, né? Ela tem vários fatores que ela por si só, ela sobrevive, né? O seu mercado interno ali é um mercado consumidor muito forte. E o que o governo chinês ele faz com tudo isso? Ele pega e investe. Porque essa é a ideia, né? Você pegar o dinheiro e usar em políticas públicas. Você usar esse dinheiro e investir esse dinheiro com sabedoria. Precisa de dinheiro em educação, vamos investir em educação. Precisa de dinheiro em saúde, vamos investir em saúde. Vamos investir em segurança, né? Vamos fazer benfeitorias, né? Só que ela não deixa de ter a sua essência baseada no socialismo, né? Porque não adianta você pegar o capitalismo, né, e você ter desigualdade social, né? Você ter professor que ganha pouco, você não ter uma saúde de qualidade, né? E outro ponto, você ter um juiz de direito que ganha horrores, você ter, sei lá, político que ganha horrores, é um absurdo isso, né? Não desmerecendo, mas eu só queria trocar pelo menos um mês né,
dos 12 que a gente tem no ano, eu ganhar o que um político ganha, né, e o político ganhar o que eu ganho como professor. Só isso. Né? Mas é a verdade, você tem essa desigualdade. Né? E o capitalismo, infelizmente, ele peca por isso. Se você quiser uma saúde de qualidade nos Estados Unidos, você tem que pagar. Se você quiser uma educação de qualidade nos Estados Unidos, você tem que pagar. Né? Então tudo lá é pago, não tem gratuidade. Com certeza, vocês que estão ouvindo, vendo o meu vídeo aqui agora, você já usou o Sistema Único de Saúde, você já foi numa farmácia popular, você já conseguiu pegar remédio barato ou até de graça. Né? Nos Estados Unidos não tem isso. Se você precisar de uma cirurgia, você tem que pagar. Pagar a cirurgia, pagar a internação, tudo isso. Então fica caro. O custo de vida é mais caro nos Estados Unidos. Ah, mas lá eles ganham bem, concordo. Eles ganham muito bem nos Estados Unidos. Então eles podem pagar. Eles podem. Só que aqui no Brasil, com um cara que ganha um salário mínimo por mês, hoje, dia 15 de junho de 2020, o cara ganhar R$ 1.045 e a família tem que sustentar uma família com mulher e 2 crianças, pagando aluguel, alimentação. Pô, foda pra caralho, velho. Não é fácil, não. Então, assim, brasileiro é guerreiro, entendeu? Lógico, você tem a educação brasileira pública, ela é ruim? É. É a melhor do mundo? Não, não é. Não vou ser hipócrita de falar que é. Só que é de graça. A saúde no Brasil é precária? É. Só que é de graça. Você consegue. Demora, mas consegue. Você não tem que pagar. Quem tem condição, vai lá, paga um plano de saúde, um Unimed, sei lá, caramba, 4 e vai. E paga. Agora quem não tem? Entendeu? Você pode colocar aí que mais de 60%, 70% da população brasileira não tem plano de saúde. Os caras não têm condição de comprar comida para comer, velho. Então eles não têm dinheiro. Então o governo ele tem que investir. E outra, a gente já paga imposto pra caceta, né? Então o mínimo que o governo tem que fazer é pegar esse dinheiro que a gente paga de imposto e investir. Lógico, é pouco, mas investe. Então investe em saúde, investe, faz. Esse é o problema, né? Mas aí entra em outro mérito da questão, né? Aí a gente vai partir para uma outra discussão. A ideia aqui nossa não é discutir se falta de investimento em saúde, educação, não. A ideia é discutir o que foi a Guerra Fria, o que foi o capitalismo e o que foi o socialismo. Então, basicamente, o que foi? Guerra Fria foi uma guerra ideológica de 1965 a 1991, pós-Segunda Guerra Mundial, baseado num sistema político chamado capitalismo, que tem a ver com os Estados Unidos, e o socialismo baseado na União Soviética, que é baseado no comunismo escrito por Karl Marx. Então esse é o conceito de Guerra Fria. Tá? Não tem muita... como que eu posso falar assim? É isso. Guerra Fria é isso. Entendeu? Uma corrida armamentista, uma guerra ideológica, uma guerra tecnológica, entendeu? E outra, dentro desse conceito de capitalismo, a gente entra em globalização, você tem empresa multinacional por lado do vento, né? Você tem empresa estatal do outro lado. Então, no socialismo você vê mais empresa estatal. No capitalismo você vai ver mais empresa privada, capitalismo privado, né? Aquele capitalismo, aquele é mais liberal, né? Ele é mais sem intervenção do governo. O socialismo ele já prega maior intervenção do governo. Por exemplo, que no socialismo você vai pegar, o governo vai falar, hoje você vai plantar arroz, amanhã você vai plantar trigo, amanhã você vai plantar milho. Então tudo isso, né, é o governo socialista que vai falar o que você tem que fazer. E eu não estou falando esquerda, direita, não. É o sistema. É um sistema capitalista e um sistema socialista. Tem qualidade o sistema socialista? Tem. Você tem lá uma sociedade igualitária, onde todos vivem igual, ganha
praticamente a mesma coisa. O professor ganha quase igual ao médico, que ganha quase igual a um juiz, que ganha quase igual a um advogado. Essa é a ideia. Como isso eu falei, no papel é bonito de se ver. Só que na prática praticamente não foi isso, tanto é que caiu por terra. Então, assim, né, galera, no papel, né, é bonitinho, funciona, né? Capitalismo, o socialismo no papel, perdão, falei errado. Socialismo aí no papel. 3, 2, 1. Então, no papel, o socialismo ele é bonitinho, ele funciona, economia, beleza, tal. É isso, né? Então não tem muito segredo, tá? Não é que eu quero falar assim, esquerda, direita, não. Guerra Fria, pau. Até tinha colocado aqui, ó. Adam Smith é o pai do capitalismo, eu estava esquecendo de falar para vocês, né? Então qual que é a ideia? Qual que é o conceito final? Né? Para a gente entender, para amarrar ali sobre Guerra Fria. Guerra Fria foi uma guerra ideológica, armamentista, tecnológica, corrida espacial, tudo, de 1965 a 1991, né? Baseado no capitalismo e no socialismo, Estados Unidos e União Soviética. Socialismo tinha Karl Marx, né? Capitalismo Adam Smith, Alemanha, queda do Muro de Berlim, né? O Muro de Berlim que divide a Alemanha em duas, né? Então tem todo esse conceito aí, né? Sobre a Guerra Fria. Tem um filme, se não me engano aí na apostila vocês têm, chamado Jogos de Poder, se não me falha a memória, né? Que ele vai retratar muito bem isso sobre o que foi a Guerra Fria. Então, basicamente é isso. Guerra Fria, não tem muita coisa para discutir, né? Foi uma guerra de ameaça, né? Uma guerra ideológica. Então, basicamente é isso. A Guerra Fria. Essa é a ideia, esse é o conceito, isso é o que a gente consegue entender, né, do que foi a Guerra Fria. Salve galera, estou de volta. Bom, a nossa videoaula de hoje é sobre Guerra Fria. É isso. Espero que vocês tenham entendido a lousa maluca aí, né? Esse é o que foi Guerra Fria, né? Então, se faltou alguma coisa aí no vídeo, eu vou deixar aqui no e-card uma videoaula que eu fiz há mais de 4 anos atrás, né, sobre Guerra Fria. Né? Vocês vão ver que eu estou até um pouquinho diferente aí no vídeo. Né? Mas, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Né? Deixe seu comentário, deixe seu joinha aqui no canal. Né? Se inscreva. Né? E semana que vem a gente está de volta com mais uma videoaula. Falou galera, um forte abraço e até lá!